Olá, massa atleticana, sejam bem-vindos ao Almanac do Galo, seu canal de histórias do Clube Atlético Mineiro, o maior de Minas e simplesmente o maior Atlético do mundo. Nesse vídeo vamos relembrar um dos momentos mais polêmicos e cheios de expectativas da história do Galo, quando o Galo teve craques como Renato Gaúcho e Neto, jogadores que fizeram história em outros clubes, mas por algum motivo não conseguiram brilhar com a camisa do Galo. Mas o que será que deu de errado? O que faltou para esse time estrelado levar o Galo novamente ao topo? Hoje vamos mergulhar na história da Selegalo. No início dos anos 90, o Galo, com a ambição de voltar aos seus dias de glória, montou uma verdadeira seleção. Naquela época, os olhares dos torcedores estavam voltados para um time repleto de talentos, jogadores que individualmente eram craques, renomados no cenário nacional e internacional. O esquadrão foi apelidado de Selegalo, chegou cheio de moral e com nomes de peso. Só de falar os nomes dos atletas, os adversários já se tremiam todo. Eram atletas como Renato Gaúcho, Neto, Éder Aleixo, entre outros. O objetivo era, claro, vencer títulos e colocar o Galo novamente em seu lugar de destaque. Mas, apesar de toda a expectativa, algo não se encaixou. Tudo começou com uma grande iniciativa de investimento. O Atlético decidiu apostar pesado em contratações de renome. O clube trouxe Renato Gaúcho, um dos principais nomes do futebol brasileiro, campeão da Libertadores e Mundial Interclubes pelo Grêmio, sendo um destaque inclusive nessas duas campanhas, e que tinha tudo para dar o brilho e a irreverência que o Galo precisava. Logo depois veio Neto, o talentoso meio-campista que havia conquistado a torcida corintiana com o título do Brasileiro de 90, sendo um dos destaques, inclusive daquela campanha, seria o principal criador de jogadas ali no meio-campo. Mas as contratações não pararam por aí. A ideia era ter um time que realmente jogasse como uma seleção. E o Atlético ainda trouxe Éder Aleixo, nosso canhão de Vespasiano. Com esses nomes e outros, o Galo entrou em campo pronto para dominar, com uma estrutura tática e técnica que prometia abalar o futebol brasileiro. O hype em torno da Selegalo era enorme, a torcida estava ansiosa para ver esses jogadores vestindo a camisa do Atlético, o que gerou um entusiasmo inigualável. A massa atleticana acreditava que aquele seria o time dos sonhos, que seria capaz de vencer qualquer adversário, e como não criar essa expectativa, Um time recheado de jogadores lendários, jogadores que foram estrelas em clubes no passado, estavam vestindo a camisa do seu time do coração. Bom, eram jogadores que no papel tinham tudo para dar certo e se tornarem campeões. Era como se o Atlético estivesse montando uma verdadeira máquina de títulos, mas a realidade em campo acabou sendo bem diferente. Logo nos primeiros jogos ficou evidente que a Selegalo enfrentava problemas e o entrosamento entre os jogadores não aconteceu como esperado. Cada um tinha o seu estilo, uma forma de brilhar, mas juntos não conseguiam jogar como um time coeso. Renato Gaúcho, com seu estilo irreverente, era conhecido por jogadas individuais brilhantes, mas que às vezes não encaixavam no coletivo. Neto, por sua vez, tinha uma personalidade forte, mas também sofreu com adaptação ao estilo do Galo e a pressão que vinha das arquibancadas por resultados. Além disso, havia um problema nos bastidores. A rivalidade entre jogadores de personalidades fortes criou uma tensão que afetou o ambiente do grupo. Os torcedores começaram a perceber que o time não conseguia manter uma sequência e faltava comprometimento de alguns jogadores. O Atlético não conseguia evoluir nas competições e o time que tinha tudo para ser vencedor e se tornar histórico acabou virando um motivo de piada para os outros clubes. A pressão só aumentava. Em algumas partidas, a Selegalo mostrou lampejos de talentos individuais de seus jogadores, mas faltava o espírito de equipe que poderia ter feito toda a diferença. Em um clássico contra o Cruzeiro, por exemplo, a qualidade individual de Renato Gaúcho brilhou, mas o coletivo falhou e acabamos saindo derrotados desse clássico. Em outras partidas, Neto mostrou o craque que era, com assistências brilhantes, mas o time parecia disperso, sem aquela conexão essencial para a vitória. O que será que faltou para Selegalo realmente vingar? Foi uma questão de entrosamento, falta de harmonia entre grandes personalidades? Ou será que faltou aquele famoso sangue nos olhos para vencer? Talvez seja um pouco de tudo isso, A Selegalo foi uma ideia grandiosa, uma tentativa de formar um time grande que representasse Minas Gerais e colocasse o Galo novamente no topo, mas acabou mostrando que o futebol não é feito apenas de talento individuais.
é preciso uma equipe unida que jogue pelos mesmos objetivos para conquistar títulos e conquistar também assim a torcida. Bom, massa atleticana, para você, deixa aí nos comentários abaixo o que faltou para essa Selegalo, né? Dar certo, o que faltou para esse time vingar e dar verdadeiramente frutos pro Galo. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no Almanac do Galo. Se já é inscrito, deixe seu like. Confira aqui, ó, estamos deixando aqui no card outras histórias do Galo. Dê uma olhadinha aí nas histórias que vamos deixar para você aqui no final. Um abraço e até o próximo vídeo.